E aí, pessoal, vamos falar de dois pontos importantes em todo o movimento desse início de temporada. O quadro social, a folha de pagamento, a comparação com o internacional. Como estão esses pontos? É sobre isso que nós vamos falar. Será que o Grêmio está perdendo? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de LR Energia Solar para todos. Na descrição do vídeo você conversa com a LR e vai ter uma ótima opção para você botar energia solar e diminuir a conta da luz em até 90%. Kits promocionais para colocar em todas as casas do nosso estado e do Brasil. Fale agora com a LR Energia Solar. Mais de 1.000 projetos já foram instalados por eles e eles são parceiros aqui do CCD. E você conversando com eles tem desconto e também um bônus muito especial para ter energia solar na sua casa. Fale com a LR. Gente, exatamente nesse mesmo período do ano passado, o Grêmio vivia uma onda baseada na contratação de Soares e todo um ambiente que se moldava para crescimento. O Grêmio ali bateu recorde no número de sócios, bateu recorde na venda da loja, conseguiu patrocínios melhores. A folha de pagamento, obviamente, foi impactada. O Grêmio vendeu um pouco a ideia de que, em razão de parceiros, o Grêmio havia diminuído, chegou a falar em diminuir 45% da folha, depois a gente viu que dentro do balanço do Grêmio a folha estava em 12 milhões e meio, e esse ano o Grêmio já determinou que pode subir para 14 milhões e meio. Mas, do ponto de vista do quadro social, o Grêmio teve um decréscimo. Ainda no mês de fevereiro, sem a gente ter números do mês de março, o Grêmio está em 113 mil sócios. O Grêmio perdeu, de acordo com o maior número que teve, que foi 119, o Grêmio perdeu 6 mil. Sinceramente, eu não acho isso muito pesado, não. Dentro da onda negativa que se criou com a saída do Soares, dificuldade de contratação, essa demora que o Grêmio teve para entender que precisava se movimentar, não me parece algo relevante, mesmo que a gente saiba que isso pode aumentar, né, essa diminuição possa aumentar, né, o número de sócios que o Grêmio perde até o mês de junho e julho, porque ainda tu tem um impacto, como foi basicamente em janeiro e fevereiro, aquele grande crescimento, depois março, nós agora começamos a perder, porque o Grêmio, 3 meses depois de inadimplência, o Grêmio tira do quadro social, então a gente talvez veja um pouco mais de impacto, mas neste momento é isso. A folha do Grêmio com as contratações do Diego Costa, do Pavon principalmente, ela subiu, está lá no patamar dos 14 milhões e meio, mas hoje existe sim uma espécie de espelhamento com o que está acontecendo do lado do Internacional. O Inter fez grandes contratações, traz o Borré. No dia que o Borré foi contratado, o Inter chegou a 135 mil sócios, é um número histórico para o Inter também, mas eles estão conseguindo levar muito bem essa onda positiva que foi exatamente o que o Grêmio fez ano passado. O Inter está sabendo fazer nesse ano também, os números da loja aumentaram. Ontem eu fiz contato que eu queria entender a distância que o Grêmio está do Inter. A loja do Grêmio, a Mega Store do Grêmio, tem uma relação um pouco diferente, ela vende muito em jogo. A loja do Inter, mesmo em dias de semana, ela consegue vender um pouco mais ali, mas mesmo assim os números da loja do Grêmio seguem maiores do que os números da loja do Inter, se tu comparar as duas principais lojas nos estádios em razão disso. O que chama atenção mais neste momento é a diminuição da presença do público nos jogos do Grêmio. A previsão de público do jogo do Inter, por exemplo, para o final de semana já é de 48 mil torcedores. A do Grêmio a gente não tem ainda, será no domingo. A gente espera que supere essa linha de 20 mil que o Grêmio está fazendo e vá aí a 35, 40, para a gente ter uma relação um pouco mais próxima. Mas neste ponto existe sim uma situação que o Grêmio precisa olhar e se preocupar. O Grêmio obviamente precisa evoluir dentro do campo, mas essa forma de comunicar do Grêmio nesses últimos 2 meses
ela prejudicou um pouco esse engajamento. Na folha de pagamento, claro que agora vai começar essa história toda de que os jogadores do Inter vêm para cá jogar de graça, né? Isso a gente está ouvindo aí, começa... Eu lembro, por exemplo, do D'Alessandro, né? O dólar do D'Alessandro, estão discutindo, não sei se na justiça, mas tem inclusive dívida com o D'Alessandro que diz respeito ao dólar aqui. Então, é óbvio que esses jogadores vieram por muita grana. Eu estava vendo o Nicola hoje, o Jorge Nicola lá em São Paulo, falando do contrato do Borré, o contrato total do Borré na casa de 140 milhões de reais. Então, a gente não vai ouvir. A gente não vai ouvir a história verdadeira, depois quando os jogadores saem, a gente ouve. Né? Antes de sair, não, o contrato é baixo, as luvas não existem, não teve dinheiro. Não, tem muito dinheiro, porque futebol é assim, o Grêmio também paga muito. O Grêmio também, em determinado momento, tinha essa história, né? O Grêmio fazia contratos, aí quando tinha a rescisão era um absurdo. E aí tu dizia, como assim? Se o contrato é baixo, a rescisão é absurda. Aí depois tu vê que as luvas eram embutidas, as comissões eram embutidas, e aí começam aquelas coisas. Então, o que se tem de informação? O Grêmio na casa entre 14 e 15 milhões e meio, em razão de uma ou outra contratação que não estava no planejamento. O Grêmio vai a 15 milhões e meio. Hoje parece que está em torno de 14 milhões e meio, mas tem ainda um respirinho para ir mais 1,5 milhão, né? Que iria, tá na casa de 14, iria para 15 milhões e meio. E o Inter, o que se diz é que o Inter deve chegar a 20 milhões. Eu não consegui confirmar esse número é meio tratado fechado, mas é isso. Com relação à evolução das receitas, é sempre importante dizer pro torcedor do Grêmio, o Grêmio foi muito mais cuidadoso com esse contrato com a Globo. O Grêmio vai seguir recebendo valor cheio, e o Inter, mesmo que feche com o mesmo valor, imaginem a seguinte figura: Grêmio e Inter recebendo 100 milhões no ano que vem. 100 milhões no ano que vem. O da Globo, por exemplo. Mesmo que a Libra e a Liga Forte façam o mesmo negócio. O Inter recebendo 100 e o Grêmio recebendo 100. Imaginem a cena. O Inter vai receber 80. Ou seja, um contrato de 20 milhões a partir de agora vai para uma empresa por 50 anos. O Grêmio não. Mesmo que o Inter tenha recebido 200 milhões agora e tenha ajudado muito nessa primeira solução, isso nos próximos 5, 6 anos já vai resolver. Então, se o contrato for de 150 milhões, por exemplo, é 30 milhões de diferença. 30 milhões é mais do que paga o Banrisul. Então o torcedor do Grêmio tem que ter consciência desses movimentos. O Grêmio segue mais ou menos a mesma linha dos últimos trabalhos. O Inter fez um movimento que a gente pode considerar inteligente, que a gente pode considerar forte, mas é um movimento arriscado. O Inter abriu mão de 20% da receita em imagem por X anos. E isso mexe com a estrutura do clube. Vou dar, para mim, eu falei do Banrisul. O Banrisul paga cerca de 20 milhões para os clubes. É um contrato do Banrisul a menos. O Master vai para outra empresa. Então, não se assustem com isso. Não se assustem. O movimento é esse. O Grêmio conseguiu aquela onda. O Inter agora está fazendo essa mesma onda. E eu acho importante que o Inter... que isso incomode o Grêmio. Porque é assim que a gente cresce. Eu fiz questão de fazer esse Grenal e falar dos pontos positivos de um e outro, exatamente para a gente se incomodar. Se a gente ficar sempre achando que a gente é melhor do que todo mundo, nós estamos errados. O Inter fez movimentos, o Inter conseguiu engajamento, o Inter melhorou o quadro social e o Inter conseguiu, de alguma maneira, contratar jogadores que deram e geraram engajamento. O Grêmio fez isso no ano passado, a gente aplaudiu. Esse ano o Grêmio comunicou mal, o Grêmio perdeu o engajamento, mas está conseguindo manter. Por outro lado, o Grêmio não vendeu nada. E esse, para mim, é um ponto de risco que o Inter vai correr. Então não se assuste com isso, não se perturbe com isso. Tenha a ideia geral das coisas como elas estão sendo movimentadas. É fundamental que a gente tenha isso para exatamente a gente poder fazer uma análise um pouquinho mais isenta
deste processo para sair ou fortalecido, ou incomodado, ou com algum caminho que tenha que fazer. Eu confesso para vocês que essa venda de direito por 50 anos, eu sou redondamente contra, mas assim, rotundamente contra. Não admitiria essa venda. Não admitiria essa venda. Agora, é importante a gente ler a forma de contratações e os reforços que o Inter teve para exatamente saber até que ponto o engajamento gera isso. Gera isso. Eu sei que não paga a conta. Eu sei que isso não paga a conta. Títulos pagam conta? Não sei. Não sei. Então, vamos analisar os dois cenários, vamos juntar os dois cenários, vamos pensar para evoluir no futebol. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Por isso, pontos positivos, pontos negativos, conquistas lá, conquistas aqui, para exatamente a gente poder fazer essa análise um pouquinho maior de todo o processo. Vamos ver o que vai acontecer. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.